Estamos recebendo o pastor Otoniel Gomes, que é da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu queria iniciar com uma dúvida que eu tenho, talvez, dos ouvintes. O catolicismo vê a Sexta-feira Santa de uma forma e a Páscoa. E o evangelismo também é da mesma forma ou tem modos de pensar das duas datas? Bom dia. Olá, bom dia. Prazer estar aqui. Conhecendo pessoalmente vocês, eu ouço essa rádio e prazer é nosso. Saudar aqui com um bom dia a todos os capivarianos. Tem voz de locutor, né, Marquinhos? E a todos os... Dá pra fazer momentos de amor. Eita! E a todos os nossos irmãos católicos e evangélicos protestantes, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Nós, os evangélicos protestantes, celebramos a ressurreição de Jesus, né? A nossa Páscoa, pautando-nos do texto sagrado de Êxodo capítulo 12. Então, toda a nossa fé, a nossa fonte de fé e prática está registrada nos textos sagrados, e nós celebramos a ressurreição de Jesus, celebramos a vida nova em Cristo através desse professar da fé, sendo Ele o único, suficiente Salvador. Então, basicamente, é essa a nossa celebração. Então, teoricamente, não tem muita diferença da questão comparado com o catolicismo? Pode ter em algum rito, em algum costume. Né? Como eu disse aqui, a nossa única fonte são as Escrituras Sagradas. Então, por exemplo, amanhã é um dia que nós não nos preservamos de nenhum alimento e vivemos, abre aspas, normalmente. Né? Inclusive carne também. Carne, peixe, legumes. Então, se difere somente nesse quesito de reservas, de jejuns, mas a ideia central, a doutrina central é de fato a ressurreição de Jesus. Então nessa questão já tem uma diferença, né? Na questão da Sexta-feira Santa, de se abdicar de determinados alimentos. Isso. Que até a gente conversou ontem com o padre, porque nem todo mundo tem possibilidade de comprar um bacalhau, um peixe. Às vezes você tem a única carne que, na semana que ela precisa fazer, ela não vai comer na Sexta-feira Santa. Ele até falou que não é tão radical assim, né? Porque é entendível também da situação da pessoa. Sim. Exato. E porque assim, nós não desmerecemos essa questão do coelho, do chocolate, até porque eu amo chocolate e recebo ovos de chocolates presentes, né? Assim como todos nós. E eu não vejo também a necessidade de você descaracterizar isso na mente de uma criança e tal. Só que para nós, o verdadeiro e o real sentido da Páscoa não é um coelho, é o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi imolado por amor a todos nós. Quando o Êxodo capítulo 12 diz a respeito disso, que as famílias hebreias, né, a família dos israelitas, eles se reuniram e, depois de imolado o Cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas, aonde a morte ela não adentrasse essa casa. Então, marcou ali um livramento, marcou ali a saída do povo de Israel das terras do Egito, ou seja, uma nova vida, uma nova liberdade. Era Deus dizendo ao povo de Israel: vocês vão viver de novo, né? E agora, o símbolo da Páscoa para nós é Jesus, sendo entregue na cruz por amor a todos os homens, sendo de fato o Cordeiro de Deus. Então, para nós cristãos protestantes, todo esse contexto comercial é válido, essa amabilidade, essa comunhão, essa fraternidade, esse compartilhar de presentes, mas o real sentido da Páscoa bíblica é um Cordeiro de Deus, que é Jesus, se entregando na cruz do Calvário e derramando o seu sangue. Então não é coelho, é cordeiro, não é chocolate, é sangue puro, sangue inocente, sendo entregue a todos os homens. É daí que vem a frase: Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo? Exatamente, foi quando João Batista, capítulo 1 do Evangelho de João, registra esse episódio,
o pessoal está vindo para ser batizado por João, o batizador, por isso que é João Batista. E aí, aquela fila indiana, todos ali para ser batizado, de repente João dá uma pausa e diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque até então o Cordeiro era morto e o pecado era expiado, como se fosse coberto. Aí todo ano tinha aquele rito. Então o cristão entende que ali, aquele sacrifício de Jesus na cruz foi consumado, foi total e não precisa mais de nenhum outro sacrifício, porque o de Jesus foi único, suficientemente capaz de perdoar o pecado de todos os homens que assim confessem como Salvador. E até hoje, né, a gente vê aí todos reunidos em volta desse Cordeiro que tira o pecado do mundo, e muita gente realmente sente, né, a presença, né, do Espírito Santo, né, enfim, para a gente poder no dia a dia e poder seguir, né, nessa caminhada, né, pastor? Tanto é que as famílias deveriam se reunir, né, e essa comunhão em volta do Cordeiro, né, e deveriam comê-lo. Ou seja, a Páscoa nos remete à fraternidade, a Páscoa nos remete à comunhão, né? Mas o verdadeiro e real sentido da Páscoa é um Jesus, um Cordeiro de Deus se entregando por nós, e não só morrendo na cruz, mas ressuscitando ao terceiro dia. Então, a maior mensagem do Evangelho é um sepulcro vazio. No sepulcro vazio nasce a esperança de uma nova vida, né? Quando João capítulo 20 registra para nós que foram lá perfumar o corpo, ver como é que estava, não tinha mais nada, e um ser disse assim: por que buscam vivo entre os mortos? Ou seja, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou para a justificação de todos os pecadores, e ressuscitou também para a glorificação, dizendo assim: eu vou para o Pai, mas eu volto, eu vou buscar aqueles a quem me aceitarem como único e suficiente Salvador. Então essa é a mensagem prevalente da igreja, né? A mensagem áurea da igreja cristã protestante, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então, transformar o coelhinho da Páscoa como símbolo por fertilidade poderia ser outro animal, poderia ser então um cordeiro, era tão fácil. Um animal bonitinho também, né? Sim, peludinho. Sim. É que, na verdade, a fertilização rápida do cordeiro, eles tinham em mente que os discípulos de Jesus também iam se proliferar, crescer. Assim, do coelho. Exatamente. Então, essa ideia do coelho, da fertilidade, vai ser muito rápido, os discípulos vão aumentar muita gente. Então, enfim, porque o que acontece, gente? Eu não posso ser extremista e nem radical e dizer assim: não, cristão, para que coelho? Igual, mesma coisa do Papai Noel no Natal. Por que eu vou, amigos, por que eu vou descaracterizar? Principalmente o Papai Noel brasileiro, que no puta calor, o cara tá todo com barba, aquela roupa toda... Então assim, por que eu vou descaracterizar exatamente, na mente de uma criança? Né? Não, que Papai Noel... Não, eu sou pastor, tenho dois filhos, né? A Carol, 16 anos, o Tiniel, de 10. Hoje eles sabem que é um amigo, é alguém da cidade, vai na praça e tal. Mas eu não vou descaracterizar isso, dizer, não, Natal é que Jesus nasceu. Nós adultos temos essa ciência que é o nascimento de Jesus, mas não vou tirar essa ideia até comercial também. Então. E como vocês, como será, vocês falaram que sexta vocês seguem o rito normal, mas na questão de celebrações, não, eu falo assim de celebrações agora, de sexta, vocês têm... sábado, domingo de Páscoa também tem celebrações diferentes, embora você falou que segue o rito normal, mas tem alguma celebração em questão a isso? Então, todo mês nós celebramos a Páscoa. Todo mês. Que hoje é, para o cristão, a ceia do Senhor. Né? Páscoa para os hebreus, Páscoa para o judeu, e nós, como cristãos protestantes, todo mês celebramos a ceia do Senhor, instituída pelo próprio Jesus. Ele sendo o Cordeiro de Deus entregue à cruz, ele deixou para nós
memorial, fazer isto em memória de mim. Então, todas as vezes que a igreja cristã protestante se reúne em torno da mesa, partindo pão, um cálicezinho de suco de uva, estão relembrando a morte do Senhor até que venha, ou seja, enquanto Jesus não voltar a arrebatar a igreja, esse rito é repetido, né, trazendo à memória a sua entrega por amor aos homens. Então, se você perguntar assim, o que levou Jesus para a cruz? Não foi a truculência do Estado da época do Império Romano ou a divergência ali religiosa do Sinédrio, dos sumos sacerdotes, não foi a traição de Pedro, não foi a negação de Judas, não foi nada disso. Foi o amor do Pai, quando o texto sagrado diz muito claro em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, enviando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Respondendo mais diretamente a sua pergunta, nós temos programações, por exemplo, na nossa sede, como a cantata de Páscoa. Hinos que nos remetem à entrega de Jesus, ressurreição, amor, vida. Até tem um hino que nós sempre cantamos ele na celebração da ceia todos os meses, todo segundo domingo, e diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, sepulcro vazio, Jesus vivo, esperança de vida, para todos os homens que acreditem ou que acreditarem nisso. Esse hino é muito conhecido, né? Muito, é um corinho que se tornou convencional, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então. Eu vi, não lembro quem que regravou um dos grupos, uma das bandas gospel da atualidade, ele canta no comecinho, depois entra a música deles. Uhum. Os novos compositores colocam trechos dessa canção porque ela é muito simples e muito clara. Sim. Né? Deus enviou o seu Filho amado e vem trazendo todo esse contexto salvífico, soteriológico, né, aos homens. Então é muito legal essa ideia. Lembrando que vocês ficam no Santa Rosa, né? No bairro Santa... Não é Rosa, aliás. Morada do Sol. Morada do Sol, Noel Rosa. É Noel Rosa o nome da rua? É na esquina entre Noel Rosa e Moacir da Costa Veiga. Ali próximo ao Parque Ecológico. Isso, perfeito. Isso. Naquela rua, na rua principal da PAI. Sim. Pastor, muito obrigado. Queremos agradecer por fazer parte aí dessa participações que nós tivemos, tanto da Igreja Católica, né, também, eu acompanhei ontem. Sim, eu acompanho os programas de vocês aqui, muito legal. É muito bom, né, a gente poder fazer esse papo de conversa, né, pra gente poder atingir, né, todos os nossos ouvintes, porque a gente tem ouvintes, né, de todas as vertentes, os segmentos, né? E é muito bom. A gente está às vezes até tem a oportunidade de poder visitar algumas igrejas, né, evangélicas. Temos muitos amigos. Sim. E eu acredito que é importante, né, a gente levar a palavra de Deus. Né? Acredito que o único intuito é esse aí, e tudo isso traz uma certa alegria para o coração da gente, né? Muito obrigado, viu? Meus irmãos e amigos, eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço aqui com vocês. É uma rádio extremamente abençoadora para a nossa cidade no quesito de informações e familiaridade, enfim. E estar aqui e mandar um abraço para todos os membros da Debras Capivari, Assembleia de Deus de Madureira, e todos os ouvintes, minha esposa que tá me ouvindo, né? Minha esposa Fernanda, e a todas as nossas igrejas da cidade e a todos os nossos amigos, e que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e Amém. Que vivamos de fato a Páscoa, que é um Jesus ressuscitado, vivo entre nós, trazendo vida para aqueles que já perderam a esperança. Jesus é a esperança desse mundo, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Perfeito. Obrigado, viu, pastor? Obrigado. Nós recebemos então o pastor Otoniel Gomes, da Assembleia de Deus de Madureira, falando um pouquinho mais sobre o significado da Sexta-feira Santa, o significado da